Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Olá, Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia pessoal do estúdio e ouvintes. Luiz Carlos, primeiro vamos falar sobre a visita da presidente Dilma em Belo Horizonte. Você ontem acompanhou todos os movimentos da presidente na passagem dela aqui em Belo Horizonte, onde lançou um programa voltado à gestante. Sim, eu estive lá, acompanhei tudo e, olha, o programa é muito bom, é muito detalhado. Se ele realmente for cumprido, e tudo indica que sim, vai ser um avanço aí e até um voto de confiança no Brasil, porque nós temos hoje 192 milhões de habitantes. À medida em que se dá segurança para a gestante e para o bebê, nós vamos ampliar rapidamente a nossa população. Isso indica que isso aí é preciso criar mais empregos, enfim. Há uma confiança também no crescimento desse Brasil social, que também é bom. Olha, algumas coisas aí. Primeiro, a relação entre a presidente e o governador Antônio Anastasia foi muito boa, inclusive nas falas. Ela disse que está disposta cada vez mais a fazer parcerias com o governo de Minas, disse que é mineira, reconheceu isso. A Anastasia também destacou a mineiridade de Dilma. Aliás, Dilma recebeu uma homenagem dos colegas de turma dela do Colégio Estadual Central, onde ela estudou. E outra coisa foi, enfim, eles se abraçaram. Muito bom esse clima, muito bom para o Brasil, pela importância política de Minas, e muito bom para Minas também. Realmente, a Anastasia saudou muito Dilma, foi isso. Outra coisa, eu consegui duas informações em off, de reuniões da presidente Dilma com segmentos aí da sociedade, com os empresários, inclusive com a presença de Robson Braga, presidente da Confederação Nacional da Indústria, ele é mineiro, e do presidente da FIENG, Federação das Indústrias. Eles estão preocupados com o crescimento, com o avanço do econômico e comercial dos países asiáticos, principalmente da China, mostrando essa preocupação para Dilma. Ela disse para eles o seguinte: fiquem tranquilos, já pedi a Pimentel já esteve na China sondando o terreno, e nas próximas semanas eu mesmo irei à China conversar sobre isso com eles. A China é um importante parceiro comercial do Brasil, mas também não pode, claro, avançar em cima das nossas exportações. Então, essa é uma questão. A outra questão, outra reunião, Dilma abriu um espaço na agenda também para receber o pessoal das ocupações aqui de Belo Horizonte, aquelas torres gêmeas, entre outras. Sim. E foram acompanhados por representantes da sociedade civil, inclusive o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, William dos Santos, Frei Gilvander, representando a igreja, e eles ficaram muito satisfeitos com a posição de Dilma. Ela disse: olha, se prefeitura e governo do estado desapropriarem, por exemplo, as torres gêmeas, o governo federal entra com o que for necessário para construir aí as habitações. E à tarde teve uma nova reunião desse pessoal aí, OAB, igreja e os ocupantes lá dos espaços, os sem-teto, com o governador Anastasia, que também teve uma posição muito firme, dizendo que pode sim se viabilizar a ocupação social das torres gêmeas, entre outros espaços, e que vai conversar com o prefeito de Belo Horizonte e depois marca outra reunião. Perfeito. Luiz Carlos, fala um pouquinho sobre a Assembleia. Você já até antecipou que os representantes das ocupações de Belo Horizonte se reuniram com o governador Anastasia, depois de passar pela Assembleia. A Assembleia discutiu reforma eleitoral e também ontem à noite uma reunião da Comissão da Verdade. Que movimentos foram esses na Assembleia? Exatamente. Eles até que dessa vez passaram muito rapidamente pela Assembleia. Mas, olha, à tarde teve uma reunião, inclusive com a presença de 2 deputados federais mineiros aí discutindo reforma eleitoral. E eles foram governadores e muita gente me dizia que achava que não ia ter debate nenhum, que eles iam sair até na pancada, porque são adversários políticos, Eduardo Azeredo, do PSDB, e Newton Cardoso, do PMDB. Aliás, Newton Cardoso está pedindo à Polícia Federal que investigue a autoria de uma faixa na chegada de Dilma, dizendo: Dilma, Minas exige respeito, e está assinado Newton Cardoso. Ele ligou para o ministro Palocci e pediu que a Polícia Federal entre no assunto, porque Newton disse que não é dele a faixa. Bom, mas eles participaram. Eu achei uma boa ideia essa da Assembleia, evidentemente que vão vir outras pessoas também. Esse debate é bom e deve ter, na minha opinião, presença da sociedade civil.
Então, Newton Cardoso está pedindo a extinção dos partidos nanículos. Talvez fosse o caso de se ter uma forma de reduzir o número de partidos no Brasil. Agora, discutiram também, entre outros assuntos, financiamento eleitoral. Eu acho que é fundamental se encontrar uma solução, porque o financiamento eleitoral é uma das fontes de corrupção mais forte no Brasil. Caixa 2, mesmo com financiamento público, vamos dizer, se acontecer, vai continuar tendo Caixa 2. Então, acho que essa é uma questão aí. Discutiram reeleição, entre outros assuntos. E à noite, numa informação exclusiva, essa informação eu tive às 11 da noite, quando acabou a reunião da Comissão da Verdade, sim, na Assembleia Legislativa, Paulo e ouvintes, veio Gilney Viana. Essa Comissão da Verdade é o seguinte: o governo federal, o governo Dilma, quer que se faça aqui como se fez na Argentina. Lembrando uma série de questões aí do regime fechado, do regime militar, 64, a Argentina também teve o regime dela fechado, e se inscreva isso na história do Brasil. Há uma resistência aí de setores militares, mas a coisa está andando. Então veio o coordenador dessa Comissão da Verdade em Brasília, Gilney Viana, e mais em torno de 70 representantes da sociedade civil e de ONGs. E vai haver novas reuniões em Belo Horizonte, outras capitais e em Brasília. Inclusive, discutindo, inclusive no caso, a participação mineira no golpe de 64, Magalhães Pinto era governador. Veio, na época, para Minas Gerais, Damitrione, um agente secreto uruguaio que tinha passado pelo FBI, para ensinar tortura. É uma coisa incrível. Também discutindo por que Pedro Aleixo era vice de Costa e Silva, o mineiro Pedro Aleixo, e não pôde assumir com a morte de Costa e Silva. Enfim, essa Comissão da Verdade vai continuando seus trabalhos. Ok, Luiz Carlos Bernardes conversa conosco todas as manhãs aqui no Jornal Band News Minas sobre os bastidores da política, que volta amanhã para continuarmos essa nossa conversa, além de estar no segunda edição a partir das 6 horas da tarde. Luiz, grande abraço e até mais. Grande abraço, Paulo. Tudo de bom aí.